Coronavírus, a crise em debate. Olá, seja muito bem-vindo. Dando sequência à cobertura especial da Jovem Pan nesta guerra contra o coronavírus, promovemos agora mais um debate e o tema agora é a saúde pública, o papel do SUS no combate a essa pandemia. Estão conosco nossos convidados, a quem desde já agradeço pela gentileza de interromper o trabalho aqui no meio do dia para conversar conosco e com os espectadores da Jovem Pan. Muito boa tarde. Olá, doutor Fernando Maluf, médico oncologista. Olá, é um prazer falar com vocês, com o ministro e com o doutor Roberto Calil. Muito bem, também está conosco o ex-ministro da Saúde, deputado federal Ricardo Barros, do Paraná. Deputado, muito obrigado. Boa tarde a todos, um prazer participar desse debate. Pois bem, senhores, eu vou querer, agora sim, doutor Roberto Calil também, médico, está conosco, médico do Sírio-Libanês, do INCOR. Doutor, muito obrigado. Boa tarde, obrigado. Quero começar então com uma primeira pergunta que é de alguma forma o tema do nosso painel sobre o papel do SUS, sobre como a saúde pública no nosso país está reagindo nessa guerra contra a pandemia, que é uma guerra mundial, mas vamos falar aqui da nossa fronteira, vamos falar do nosso Brasil. Vou começar aqui então em ordem horária na nossa janelinha. Doutor Fernando, começo com o senhor, depois o doutor Calil, por gentileza, a avaliação do senhor sobre o papel do SUS nesse combate, como eu disse. Qual é a avaliação? O trabalho tem sido bem feito? O que o senhor poderia apontar de positivo e eventuais contribuições? Dr. Fernando Maluf? Desde o ex-ministro agora Mandetta e do Nelson Tait, que é uma pessoa que eu conheço muito bem, que é muito competente, eles estão, obviamente, direcionando tudo em termos do isolamento social para as áreas mais problemáticas. Essa talvez seja uma parte interessante. O isolamento ele tem que ser, obviamente, seletivo de acordo com as áreas em questão. Quer dizer, tem áreas no país que, obviamente, nós não temos ainda nada realmente acontecendo, então, provavelmente, essas medidas têm que ser diferentes de, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, ou Recife, ou Fortaleza. Eu acho que o segundo ponto importante é a preparação do SUS para absorver os casos mais complexos, e aí vem a montagem dos hospitais de campanha e da ampliação dos leitos de UTI, das EPIs, dos respiradores, etc. E acho que o terceiro movimento muito importante agora entra também com a questão do teste em grupos seletos, para conseguir comprovar quem realmente tem infecção, para fazer uma quarentena mais direcionada e poder fazer que essas pessoas voltem depois ao meio de trabalho. E, por outro lado, fazer todo um rastreamento de quem essas pessoas tiveram contatos para serem testadas e, sim, colocar essas pessoas numa quarentena talvez mais inteligente. E, por último, obviamente, tentar cercar os grupos de maior risco, não para infecção, mas particularmente para as complicações. Então, acho que, sim, o SUS tem feito um ótimo trabalho na figura do ex-ministro, e agora, começando com o novo ministro Nelson Tait. Perfeito. Doutor Calil, então eu vou repassar aqui a pergunta para o senhor. Aproveito para saudá-lo, né? O senhor se restabeleceu, venceu o coronavírus, né? A Covid-19 e... Então, agora pôde voltar a prestar um enorme serviço que o senhor presta a todos nós. Passo então a palavra para o senhor. Bom, em relação à sua pergunta, primeiro do SUS. Como ele está reagindo agora? Primeiro, nós demos uma certa sorte, porque esse vírus chegou da classe alta primeiro. Então, foram primeiro os hospitais privados que começaram a lidar com isso, e o setor público pôde se preparar mais, como, por exemplo, no Hospital das Clínicas, um exemplo que eu estou te dando, nós temos milhares de leitos, o INCOR é o Instituto do Coração, o Hospital das Clínicas, o prédio central, tem 900 leitos, por várias especialidades. E nos deu tempo de esvaziar esse complexo para só atender coronavírus. Então, tem 900 leitos, quase 300 de UTI, para atender essa população mais carente, o paciente SUS. Dentre outras medidas, no país inteiro, os hospitais de campanha, obviamente, claro que é um problema, a incidência está aumentando, as complicações, casos graves vão aparecendo, mas deu um certo tempo antes do vírus atingir
a população mais carente do sistema público se preparar da maneira que pode, dependendo da região. Agora, sua pergunta em relação ao SUS, eu acho que o SUS vai ser outro SUS depois da pandemia. Isso que eu queria chamar a atenção. O SUS é um sistema brilhante, eu tenho 35 anos de formato, conheço muito o Fernando Maluf, conheço muito o ministro Ricardo Barros, mas o SUS é um problema, não é de um ministro ou do outro, é um sistema que eu acho que ele vai ter que ser olhado de uma forma diferente, com mais valor. É um sistema brilhante. E sempre quando falo de SUS, falo que é um sistema brilhante e precisa de financiamento, precisa de dinheiro, né? Claro que nós estamos vendo o quê? As dificuldades em várias regiões, porque obviamente não tem recurso. Não tem o recurso, não tem planejamento. Não é responsabilizando um ou outro governo, de jeito nenhum. Mas eu acho que esta pandemia, ou desta pandemia, o SUS vai sair muito fortalecido. As pessoas vão olhar diferente para o SUS. As pessoas, digo, os brasileiros, os governantes, e a estrutura, a verba para o SUS tem que mudar. A verba para a saúde, eu acho que ela tem que ser quintuplicada nesse país, né? Então, o SUS se preparou da maneira que pôde, dependendo da região, né? E vocês estão vendo, são verdadeiros heróis lutando, os pais de campanhas, UTIs, várias regiões. É claro que falta recurso, falta leito de UTI, falta muita coisa. Por isso que eu acho que no passar desta pandemia, o SUS vai ser olhado de uma maneira diferente, vai ser olhado com a importância que ele tem que ser olhado. Essa é a minha visão. Perfeito. Deputado Ricardo Barros, ex-ministro da Saúde, então as suas considerações. Depois eu vou pedir licença para voltar com mais uma pergunta ao doutor Calil, que teve um chamado e talvez não consiga ficar conosco até o final desse debate. Ministro, por favor. Bem, o SUS é o maior programa de saúde universalizada do mundo. Nós temos milhares de pessoas, 150 milhões de brasileiros atendidos exclusivamente pelo SUS e em parceria com a saúde privada. Tudo é uma coisa só, mas são 240 bilhões por ano de recursos de estados, municípios e União. São duas características importantes. O SUS é descentralizado. Quem executa as ações de saúde é o prefeito e o governador. O SUS mesmo, o Ministério da Saúde, tem poucas ações diretas de atuação, quase nada. O Ministério faz a política e pactua na comissão tripartite com estados e municípios como isso deve ser implementado lá na ponta. Então, a reação ao coronavírus será diferente nos diversos estados e municípios, porque cada prefeito tem autonomia para decidir e cada governador tem autonomia para decidir determinadas ações no combate ao coronavírus. Segundo, que nós temos um sistema muito amplo e, portanto, precisa ser informatizado. O registro eletrônico de saúde, o prontuário eletrônico online, com a biometria, porque é privado, né? Cada ficha de saúde de cada cidadão é sigilosa, precisa ser implementado, está muito atrasado, o Tribunal de Contas fica criando problemas com isso de uma forma realmente injustificável, tem que informatizar o sistema todo, integrar o sistema todo, evitaremos repetição de exames, consultas, entrega de medicamentos e com isso vamos melhorar. A regionalização da saúde tem que ser feita, porque é preciso que cada região de saúde tenha todos os credenciamentos de todos os tipos de atendimento e, é claro, a crise do coronavírus, nós enfrentamos no meu período a Zika, depois enfrentamos sífilis, epidemia de sífilis, e enfrentamos a epidemia da febre amarela, que cresceu muito durante um período em que nós estávamos governando. O sistema de vigilância em saúde do Ministério da Saúde é muito bom, do Brasil todo, os municípios, os agentes comunitários de saúde, que precisam ser qualificados como técnicos de enfermagem, mas o caminho está bem direcionado. O ministro Mandetta fez o seu trabalho, está aí o ministro Nelson Tait, que está fazendo também o seu trabalho. Eu tenho certeza que nós podemos avançar muito e que o SUS vai dar o suporte que os brasileiros precisam neste momento de crise. Perfeito. Doutor Calil, como eu disse, então eu vou fazer aqui uma próxima pergunta ao senhor. E aí o senhor disse que atendeu um chamado e talvez precise deixar o nosso debate antes do término.
Doutor, eu queria então fazer uma pergunta com duas pernas. A primeira, qual é a avaliação do senhor em relação às subnotificações? Até que ponto os números todos que têm sido divulgados são confiáveis, eles estão ali na ponta do lápis? E também uma outra pergunta em relação a tratamentos, já que o senhor particularmente enfrentou a Covid-19, se o senhor acha que, por exemplo, a cloroquina, hidroxicloroquina é um caminho, se há outras coisas que o senhor vislumbra para atender a uma demanda maior no futuro, até porque, como temos um país continental, talvez testar em massa não seja ainda uma realidade tão breve. Não, primeiro, sobre a notificação, claro, os dados são confiáveis, mas obviamente subnotificado. Como você sabe, nós não podemos testar a população toda. 80% dos pacientes infectados por esse vírus não vão ter sintomas. Então, não vão saber nem que tem e não vão ser testados. Então, se você testar a população inteira, obviamente o número de pacientes e pessoas infectadas é muito maior, mas isso se torna inviável, né? Então, esse é o primeiro ponto da sua questão, que tem muito mais brasileiro com coronavírus do que os números que tem, óbvio que tem. Como falei, 80% das pessoas contaminadas são assintomáticos, né? E você não vai ficar testando a população inteira, não tem nem condição. Segundo, em relação ao tratamento, o tratamento ideal seria um antiviral, né? Que obviamente eu acredito e torço, até tem alguns estudos recentes mostrando que tem alguns antivirais endovenosos que estão mostrando eficácia. Os estudos devem estar publicados essa semana, por exemplo, e melhorando muito o prognóstico dos pacientes mais graves em UTI. Agora, enquanto você não tem o antiviral, e obviamente enquanto você não tem vacina, porque vai vir no ano que vem a vacina, provavelmente, você tem uma gama de tratamentos. Quer dizer, 80% das pessoas, elas não vão nem saber que estão contaminadas, não tem sintoma. 15% são as pessoas sintomáticas e que provavelmente vão ser tratadas em casa, ou que seja com antibiótico, ou seja com analgésico. 5% das pessoas são os mais graves, que necessitam a internação, a hospitalização, né? Então, essas pessoas, sim. E o grande arma contra o coronavírus, visto que você não tem um remédio, é condição de suporte. Condição de suporte é o quê? Internação. Se o paciente está mais grave, suporte de UTI faz muita diferença. Um dos grandes diferenciais da Alemanha, que mostrou uma baixa letalidade do vírus, foi suporte de UTI por uma grande parte da população. Mas, em resumo, sua pergunta, tem vários tipos de medicação. E as medicações são para evitar as complicações. Então, tem os antibióticos, tem vários, corticoide, tem uma gama, os anticoagulantes, oxigenoterapia, a intubação dos pacientes mais graves que seja, né? E a cloroquina, que é um remédio bastante discutido, tem evidências experimentais da cloroquina, mas, evidentemente, estudos científicos mostrando sua eficácia totalmente não tem ainda. Porém, nesta situação, os pacientes hospitalizados mais graves, até portaria do Ministério da Saúde, liberando o uso da cloroquina nos pacientes internados com orientação médica, isso é importante, e pacientes monitorados. Agora, de novo, uma gama de remédios. Então, tem antibióticos, tem anticoagulantes, tem corticoides, tem anti-inflamatórios, dependendo caso a caso. Tem as transfusões de sangue agora, de plasma, que nós estamos fazendo. Quer dizer, então tem uma gama de tratamentos para você dar suporte para o paciente aguentar um período para sair das complicações do coronavírus, desde infecção, porque ele age de várias maneiras. As complicações são infecciosas, são inflamatórias, causam inflamação no sistema inteiro do corpo, agredindo vários sistemas do coração, inclusive. As tromboses, que são coágulos que ele também causa. Então, dependendo do caso, você tem uma gama de medicações. Não é só um remédio. Enquanto não aparece, evidentemente, os antivirais. Como tem nos Estados Unidos, como disse, alguns estudos estão saindo, mostrando a grande capacidade desses antivirais em diminuir mortalidade, tempo de UTI dos pacientes com coronavírus, os casos mais graves. Não sei se é isso que você... Não, era exatamente isso e desde já agradeço ao senhor. Obrigado, doutor. Agora, outra coisa que eu queria te colocar. Todas essas medicações, nós estamos numa guerra entre aspas.
é um vírus que a gente não conhecia, né? Então, e as complicações também, nós estamos conhecendo agora, começamos a tratar pacientes com coronavírus há 2 meses que seja. Agora, sem dúvida nenhuma, não existe uma medicação, mas todas, a gama de medicações tem que ser utilizadas, porque você não sabe com 100% de certeza qual está sendo eficaz ou não. O grande problema da cloroquina, a discussão toda em torno dela, minha visão é assim, dentro de protocolos, ela deve ser usada, dentro de protocolos. Porque se amanhã, por exemplo, daqui 6 meses, sair um estudo científico mostrando que a cloroquina não funciona, nós tentamos, numa situação de emergência, para tentar salvar a vida dos pacientes. Mas, e o efeito colateral, o paciente internado, não é tão grande, é muito pequeno. Agora, imagine você se nós não usemos o remédio, cloroquina, ou o A, ou B, ou C, e daqui 6 meses saem estudos científicos mostrando que foi eficaz. Quantos pacientes deixaram de ser tratados? Então, a medicina tem a chamada medicina baseada em evidência, que é o caso da utilização dessa medicação, e mesmo outro, mesmo o corticoide, para esse tipo. No começo se contraindicava o anti-inflamatório corticoide, agora está se usando, em alguns casos, em vários casos, o corticoide para o processo de pneumonia ou de processo inflamatório do coronavírus. O que a gente não pode deixar nesse momento, o importante é tentar salvar as vidas dos pacientes. Esse é o mais importante. Usando uma gama de medicações. Tá bom, daqui 1 ano sai um estudo científico mostrando que o remédio A não funcionou muito, nós tentamos. O que não pode de novo, sai um estudo daqui 1 ano mostrando que o remédio foi eficaz e deixamos de dar para milhares de pessoas. Isso não pode acontecer, por isso que os estudos, os protocolos, inclusive baseados em evidências, permitem a utilização de uma gama de medicações, dentro de protocolos médicos e dentro, obviamente, de prescrição médica e com concordância dos pacientes, os tratamentos mais que não são tão não estão padronizados. Muito bem. Doutor Fernando Maluf, volto com o senhor, então, pegando aqui o mesmo fio do final aqui da resposta do doutor Kalil, a avaliação sobre tratamentos em curso e especialmente a questão da cloroquina, hidroxicloroquina, que para muita gente está encampando como uma primeira saída possível. Acho que o primeiro ponto eu concordo com o Kalil de que a quantidade de brasileiros que estão infectados é gigantescamente maior do que o reportado, e não por falta de reportagem, porque os números que são documentados, são reportados, tem um atraso de 1, 2, 3 dias para chegar no Ministério. Mas saiu um trabalho recente no Science que mostra que 86% das pessoas infectadas por Covid, como o Kalil falou, não tem sintomas, fora um grande grupo que tem sintomas leves e que a orientação é não ir para o hospital. Então, a gente, na verdade, não tem a menor noção de qual é o número de brasileiros infectados, se é 10, 20, 80, 100, 200 vezes maior do que o reportado. E esse, na verdade, eu acho que é obviamente um grande problema, porque nós não temos uma real dimensão, não só do número de pessoas, mas da rota que essa infecção vai travando pelo país. A gente tem que lembrar que o país é como se fosse um continente em relação à Europa. Então, nós vamos ter fases diferentes da doença, de acordo com os estados, como se fossem países europeus, que começa em um, depois vai para outro, em termos de aumento da incidência. Em relação às drogas, eu não sou infectologista, mas eu tenho um contato muito grande com os infectologistas do nosso meio, e a minha impressão é que, até agora, além do tratamento de suporte, né, que o Kalil mencionou, que é oxigênio, um ventilador para os pacientes que não têm condição de respirar por si próprio, transfusões quando necessários, etc., nós não temos absolutamente nenhum remédio ainda comprovado no combate ao vírus em quem tem infecção. E eu penso um pouco diferente do Kalil, no sentido de usar remédios na tentativa de ajudar. Infelizmente, a medicina mostra que aquele ditado de que se não ajuda, não prejudica, e essa segunda parte a gente não tem tanta certeza ainda,
se esses remédios que estão sendo usados fora de protocolo clínico não podem prejudicar. Por exemplo, cloroquina não é uma droga que nós oncologistas prescrevemos de rotina, é uma droga muito mais relacionada aos reumatologistas, por exemplo. Um estudo mostra que ele foi interrompido precocemente por uma alta incidência, por exemplo, de arritmia. E a gente tem que lembrar que são pouquíssimos pacientes que vão ter acesso às melhores UTIs do país, como, por exemplo, no Einstein, no Sírio, na Beneficência Portuguesa. Então, esse pode ser um problema. A droga não ajuda, mas ela pode prejudicar não só a cloroquina, mas qualquer outra droga. Então, a minha visão é que a gente deve usar o que a ciência mostra que é comprovadamente eficaz. E eu acho que o Brasil tem dado um exemplo magnífico nesse sentido. Formou-se uma aliança dos melhores hospitais do país na tentativa de estudar as melhores alternativas em termos de protocolo de pesquisa para sair com as respostas rápidas. Então, por exemplo, cloroquina, plasma e outras estratégias vão ter os resultados provavelmente prontos nas próximas poucas semanas. Quer dizer, não vamos demorar um ano para ter isso, até, obviamente, pela emergência. Por exemplo, o israelita Albert Einstein, que ajudou a criar o protocolo da cloroquina, escreveu o protocolo e a aprovação, demorou 7 dias, é um tempo recorde de um protocolo que demora 8 meses, em geral, para qualquer pesquisa que é feita no país. Então, eu acho que tanto as autoridades quanto esse grupo de hospitais de excelência, eles estão tentando ter respostas muito rápidas para que o realmente é bom para os pacientes e o que, eventualmente, pode não só não ser bom em termos de aumentar a chance de resolver a infecção, as complicações, mas que também vai ter uma percepção do que é ou não seguro em termos de evitar efeitos colaterais. Então, eu diria que, não sendo infectologista, eu não sou infectologista, sou oncologista, mas a gente faz muita pesquisa clínica, e o ideal, nesse momento, é usar exatamente o que a ciência estabelece como não só o melhor, mas como o mais seguro, e a gente, infelizmente, não tem ainda nenhuma medicação sabidamente benéfica nessa situação. E o segundo ponto é que a vacina, obviamente, ela é a mais desejada, né? Porque ela obviamente, evitaria que as pessoas se infectassem e se complicassem, mas eu também acho muito difícil que exista a feitura de uma vacina para esse ano, até porque não é questão só de descobrir uma vacina ideal, mas são testes muito detalhados, e depois entra num segundo grande problema, que é a fabricação em alta escala para uma população de bilhões de pessoas ao redor do mundo. Perfeito. Eu tenho aqui algumas perguntas no âmbito da saúde pública ao deputado Ricardo Barros, mas antes, doutor Calil, o senhor quer fazer uma observação sobre um ponto específico? Só para complementar o Fernando, o que eu disse dos tratamentos é dentro de protocolo médico. E todas essas substâncias que eu citei, nos hospitais, elas estão sendo usadas dentro de protocolos médicos. De novo, as substâncias, obviamente, que pode ter mais risco, você não vai dar em casa, mas você em ambiente hospitalar, em ambiente de UTI, semi-intensiva monitorada, os riscos são muito pequenos de qualquer medicação. De novo, como o caso da cloroquina, que é essa polêmica toda, alguns protocolos dos hospitais, vários hospitais do país e do mundo, utilizam dentro de protocolos médicos. A eficácia ou 100%, nós vamos saber mais para frente os estudos científicos. Perfeito. Agora sim, deputado Ricardo Barros, vou então aqui repassar. O senhor fica à vontade, caso queira comentar alguns aspectos aqui tratados em relação a protocolos médicos, a cloroquina, mas também queria voltar naquele primeiro ponto, como gestor de saúde que o senhor foi, como ministro, sobre a questão dos números, a questão de eventuais subnotificações e como dimensionar, especialmente lá de cima, do ente máximo, né, na federação, da União, a capilaridade em relação a prefeitos, em relação a pequenos municípios, como dimensionar o tamanho de uma pandemia dessa à medida em que ela vai se espalhando? Maluf, que eu, como sou engenheiro, não vou tratar muito dos protocolos médicos, claro, mas lembrando que esta doença, coronavírus, tem que ser tratada com um coquetel de medicamentos, como se trata o HIV. Nós temos um coquetel, temos algumas alternativas. Então,
se a pessoa não se adapta a um determinado medicamento, tem o segundo no protocolo, o terceiro no protocolo, o quarto no protocolo. Não é todo paciente que reage da mesma forma ao medicamento. Então, nós, quando se fala na hidroxicloroquina com azitromicina, que tem sido um padrão, nós estamos falando de uma alternativa que, obviamente, nem todo paciente responde igualmente aos tratamentos. Então, isso vai ficar aí para os nossos competentes, aliás, competentíssimos médicos que estão nesse debate. Eu falo que sobre notificação, subnotificação, eu percebo que há um esforço da mídia em comparar a mortalidade dos mais diversos países, o que é absolutamente inviável nesse caso. O percentual, nós podemos tratar do número de mortes por 100 mil habitantes, número de mortes por 1 milhão de habitantes. Isso é uma comparação adequada, porque o número de mortes, 80 mil casos na China, 1,5 bilhão de habitantes não é nada, né? Então, nós, obviamente, isso comparado à Itália é quase nada. Então, nós precisamos, primeiro, relativizar a incidência nos países relativamente às suas populações, o que não está sendo feito. Está sendo comparado o número de casos simplesmente sem relacionar com a população de cada país. E também, obviamente, como os nossos debatedores já falaram, a grande maioria dos que vão pegar o coronavírus serão assintomáticos. Então, ele nem sabe que pegou e nem sabe que transmitiu também voluntariamente enquanto estava, vamos dizer, combatendo esse vírus no seu organismo. Então, a transmissão, por isso, é tão difícil de ser identificada, mas eu entendo que o modelo de isolamento total, o lockdown que foi estabelecido, não é o melhor caminho. Temos base científica de vários estudos e, aliás, vários epidemiologistas que defendem o isolamento horizontal, só os idosos e aqueles que estão com a sua imunidade comprometida, né? E tem também base científica para propor o isolamento horizontal, o isolamento total, como está sendo feito. Eu penso que, no nosso caso, nós somos um Brasil tropical, não temos neve, né? Nós vacinamos nossos idosos com a pneumo todo ano, com H1N1 todo ano, temos um percentual de idosos acima de 80 anos muito menor do que outros países. Então, me parece que nós devíamos ter uma visão própria nossa da população. Quem tomou lá vacina da poliomielite, do sarampo, BCG e outras, ele já teve um tratamento. Nós temos o nosso Programa Nacional de Imunização, é o mais amplo do mundo. Isso é um patrimônio da saúde dos brasileiros. Então, nesse sentido, eu acho que é preciso, sim, o Brasil ter o seu próprio caminho, né? Não é possível que nós vamos achar que a mesma receita para um país que está embaixo de neve é a mesma receita para um país que está num verão pleno. Não pode ser a mesma coisa. Então, eu penso que isso tem que ser levado em conta e que esta fixação que se estabeleceu pela orientação da Organização Mundial da Saúde, aliás, com a qual temos excelente parceria, ela não pode ser uma orientação só para todos os países do mundo, que não tem nenhum cabimento. E, aliás, o meu amigo Tedros, presidente da OMS, está tendo que readequar o seu discurso, porque a solução não pode ser igual para todos os países que não têm a mesma rede de proteção social que é necessária para se impedir as pessoas de ganhar o seu pão a cada dia. Muito bem, vou então aqui pegar carona no final da fala do ex-ministro Ricardo Barros, deputado Ricardo Barros, para lançar então uma próxima questão ao doutor Fernando Maluf, médico oncologista, a questão do isolamento, que é algo que, para além até das políticas públicas de saúde, da orientação da Organização Mundial de Saúde, aqui no Brasil também se confundiu de alguma forma até com política, com coloração partidária, com Congresso Nacional e por aí vai. Mas vamos
vamos focar no seguinte ponto, doutor. Nós não estamos num cenário de lockdown aqui no Brasil, que seria o fechamento total que alguns países pelo mundo tiveram de adotar. É uma postura seguramente mais agressiva. Mas também há muita gente que defende aqui no Brasil, pelas suas dimensões, pelas suas particularidades regionais, que essa quarentena, entre aspas, que esse isolamento social não ocorresse da forma como está ocorrendo em alguns estados, ou majoritariamente nos estados brasileiros. Qual é a avaliação do senhor em relação a isso? Manter a mesma postura que os governadores têm adotado nesse momento, ou promover uma flexibilização gradual, talvez proteger parte da população, parcela da população de maior risco? Qual é a avaliação do senhor? Eu acho que o ponto importante aqui, eu acho que é importante a população entender que aqui não vai ter uma fórmula perfeita. A gente vai ter que entender que o cobertor, ele não vai cobrir o corpo inteiro e que o isolamento, quanto mais agressivo ele for, ele é melhor para algumas coisas e ele é pior para outras coisas. Quanto menos agressivo ele for, ou seja, quanto mais as pessoas forem para as ruas, a economia estiver girando, é melhor para algumas coisas e pior para outras. Então, eu acho sempre muito ruim quando alguém vem com uma fórmula mágica por um problema que não tem uma solução absolutamente fácil ou única. E eu concordo com o ministro no sentido de que o país tem uma série de particularidades, e particularmente os estados, e que essas decisões do lockdown, do isolamento horizontal, que não é nem o lockdown de verdade, eles devem ser, na minha opinião, muito específicos para cada tipo de estado ou para cada tipo de região. Uma vantagem do isolamento horizontal, que foi feito, por exemplo, na cidade de São Paulo, na minha visão, nada mais é do que você diminuir, né, a precocidade do pico pela infecção pelo Covid. Como o Calil mencionou, as primeiras pessoas infectadas eram pessoas de uma classe socioeconômica mais rica, né? E a partir dessas pessoas mais carentes começaram a ser infectadas. Então, eu acho que nós estamos aqui em São Paulo em fazer o isolamento horizontal, que hoje é ao redor de 46%, o ideal é 70%, pelo menos isso. Então, nós não estamos realmente num grande isolamento horizontal. Nós estamos aqui em São Paulo e no estado ganhando tempo para que o sistema de saúde público e também privado, eu diria, que consiga ganhar tempo e recurso para se preparar para a explosão do número de casos, não só de infectados, mas particularmente das pessoas que vão ter complicações. Então, isso para mim é muito claro. Nós estamos aqui ganhando tempo para evitar complicações graves que não vão conseguir ser atendidas de um modo minimamente adequado e para evitar que a gente chegue naquela situação, que é a situação, eu diria, mais difícil para o profissional de medicina, que é escolher quem vive, escolher quem morre, tá? Então, eu acho que esse ponto é importante a gente entender. E essa é a função, na minha opinião, do isolamento. Eu não tenho certeza do quanto que ele consegue diminuir o percentual de diminuição do número de casos, mas ele com certeza consegue empurrar a curva bem para frente, consegue equiparar o sistema para poder absorver esses números de casos, baseados outra vez na ampliação dos hospitais para leitos específicos, hospitais de campanha, etc. Mas, como o ministro falou, nós temos vários países dentro de né, do nosso país, Brasil, e acho que tem que tomar um olhar especial para cada tipo de estado, como, por exemplo, é um olhar especial para cada país na Europa. Então, esse é o jeito que eu vejo o isolamento. Eu vejo ele com bons olhos, particularmente porque, dentre as várias potenciais vantagens, o nosso sistema, diferente de outros sistemas, e o SUS, eu concordo com o ministro, é um sistema fantástico, mas nós sabemos, e o ministro, na sua incrível gestão, é que nós temos um investimento, né, um valor per capita por pessoa do SUS muito pequeno, e a gente sabe que numa explosão de Covid, ao mesmo tempo, para muitos brasileiros, o sistema de saúde nosso vai entrar em colapso, eu não tenho a menor dúvida. Então, nós estamos ganhando tempo com o isolamento, particularmente nas cidades que são os maiores epicentros.
Perfeito. Ministro, deixa eu aproveitar uma outra perna, um outro lado de toda essa discussão, aproveitando então a sua formação. O senhor é engenheiro, mas sobretudo político, há muitos anos em Brasília, conhecedores dos caminhos do Congresso Nacional, das finanças do nosso país. Essa crise toda, ela tem um aspecto econômico muito complicado, muito forte. E o isolamento da forma como ele vem ocorrendo, horizontal e sobretudo nos grandes estados da federação, pode, de alguma forma, segundo especialistas, e aí eu quero a sua avaliação, estrangular ainda mais a nossa economia e fazer com que um cenário de recessão se torne cada vez mais possível, cada vez pior, com um PIB a projeção do PIB cada vez pior, números de desemprego, revertendo aquela curva, porque a curva vinha melhorando. Desde a gestão Michel Temer, a curva vinha melhorando, o desemprego vinha caindo no nosso país e a tendência é que isso se reverta, infelizmente. Olha, a minha experiência de fato é de gestão, fui prefeito da minha cidade de Maringá, depois secretário da Indústria e Comércio no Paraná, ministro da Saúde, e tenho 6 mandatos aí na Câmara dos Deputados e fui líder ou vice-líder de todos os governos. A nossa especialidade é formar maioria para aprovar as matérias. Qual é a componente política da questão do coronavírus? É que, como de fato, no sistema SUS, o sistema é descentralizado, a decisão e a ação de saúde na ponta é responsabilidade de cada prefeito que tem gestão plena no seu município ou do governador nos municípios onde não há gestão plena. Então, realmente, o Ministério não pratica a política de saúde. Ele define a política de saúde em acordo com estados e municípios na comissão tripartite e depois coloca isso em funcionamento se houve, de fato, adesão àquela política. Então, eu vejo que nós precisamos agora, politicamente falando, de entender o que é o que o país pode, qual é a decisão que é menos dolorosa. Nós não temos caminho fácil para a saída dessa crise. Alguma decisão tem que ser tomada. A preocupação do presidente Bolsonaro com aqueles que não estão ganhando mais o seu pão todo dia, que estão com a geladeira vazia e que daqui a pouco nós podemos ter uma crise de segurança pública, porque essas pessoas, quando o seu filho começa a chorar de fome na sua casa, os seus valores mudam, né? Quando aquela pessoa que você mais ama, né, tá com uma carência, você vai tentar resolver essa carência. Então, eu penso que nós, no Brasil, nós não somos um país que poupa, justamente porque nós não somos um país que tem inverno rigoroso, né, que não tem neve, que não tem aquele período onde não se colhe nada e as pessoas aprendem a poupar para os tempos difíceis. O Brasil não aprendeu a poupar para tempos difíceis. Aqui nós temos, né, sol a sol, de janeiro a dezembro. Então, o nosso povo é um povo que vive o dia a dia. E muitos brasileiros estão com a geladeira vazia e começam a ter dificuldades, né, para a convivência interna. Nós estamos falando em isolamento social, né, mas quem mora na Minha Casa Minha Vida de 40 metros quadrados ou numa favela com barracos parede a parede, sem ventilação, com teto de zinco, num sol terrível, ou numa palafita que não tem esgoto, esse isolamento é mais... o ambiente do isolamento é mais insalubre do que a pessoa lá no seu ambiente de trabalho, na empresa onde ele trabalha ou na rua onde ele está ganhando o seu pão. Então, eu penso que, por isso que eu digo que cada prefeito tem que saber a realidade da sua cidade e tomar a medida correta. Agora, criou-se uma pressão mundial pelo isolamento horizontal, porque a Organização Mundial da Saúde, porque todo mundo está fazendo, e aí o prefeito, embora não acredite naquilo, ele não tem coragem de discursar contra aquela solução. Ele entende, nós temos o Nordeste aí num calor terrível, muito, o Norte principalmente, cidades muito úmidas. Então, isso tudo é diferente para cada brasileiro. E isso nós temos que respeitar a autonomia dos prefeitos. Então, a política, cada prefeito está no ano da eleição.
Teve prefeito aí que decretou toque de recolher nas cidades, né? E agora começam a ser quase que não conseguem andar na rua, porque o povo, né, o prefeito mandou fechar. Então, o prefeito é o culpado dos milhares que já foram desempregados, daqueles que não têm o que comer. Virou política porque nós estamos num ano político. E porque também o presidente Bolsonaro tem uma visão diferente, né, dessa tese do lockdown, acabou se confrontando com o ministro Mandetta, que não entendeu que participa de um governo, e um governo, a gente fecha a porta, briga, e toma uma decisão. A hora que toma a decisão, todo mundo sai falando a mesma coisa. Então, é claro que isso não vai acontecer na saúde, porque cada prefeito tem autonomia constitucional para tocar a saúde do seu município, e cada governador tem autonomia constitucional para tocar a saúde do seu estado. E eles põem dinheiro do seu orçamento. Os prefeitos, em média, 26% de toda a sua arrecadação é para a saúde, e os governadores gastam entre 12% a 18% de tudo que arrecadam com saúde. E, claro, o dinheiro é da sua arrecadação, do seu orçamento, ele quer gastar como ele quer. Então, por isso, ficou politizado esse assunto. Mas eu tenho defendido isso. Nós temos um Brasil muito amplo, muito diferente. O Rio Grande do Sul não pode ter uma mesma solução que o Amazonas ou que o Nordeste. Então, vamos dar para cada gestor da saúde brasileira autonomia para encontrar o seu caminho. 85% das cidades brasileiras não tem nenhum caso de Covid e estão em isolamento. Então, será que isso está correto? Será que esse é o melhor caminho? Né? Vamos dar autonomia para os nossos gestores, é a minha visão, para despolitizar o assunto. Perfeito. Doutor Fernando, então uma última pergunta para o senhor, voltando um pouco aqui para o aspecto médico, né? Qual é a lição que desde já o coronavírus, a Covid-19, deixa para os profissionais de saúde, sejam eles da rede pública, da rede privada, especialmente ali, à luz do leito do hospital? Olha, eu sempre falo que na diversidade tem dois tipos de pessoa, as que se encolhem e as que se engrandecem. E eu acho que a grande maioria dos profissionais de saúde se engrandeceram nesse cenário, realmente dando a alma, dando do coração, dando a sua própria segurança, a sua própria saúde em prol das pessoas. E eu acho que, nesse sentido, a gente precisa ser criativo e ser motivado. Eu vou dar um exemplo para você. No Hospital Israelita Albert Einstein, o time do hospital montou na oncologia os protocolos de tratamento no momento do Covid para pacientes oncológicos. Pacientes oncológicos, uma parte deles são pacientes de risco para complicações mais graves. E nós montamos um protocolo onde selecionamos os tumores mais comuns e como você consegue tratar os tumores sem perder o olho numa doença tão grave e, ao mesmo tempo, precaver ou diminuir a chance de uma infecção ou complicação por Covid. Então, eu acho que esse é um exemplo, por exemplo, de um estudo brasileiro que agora está sendo submetido por uma revista internacional americana de grande impacto, que mostra, dentre outros tantos exemplos, como, por exemplo, o número imenso de pesquisas clínicas no país para o tratamento da infecção por Covid, de que nós, médicos, e não só médicos, enfermeiras, atendentes de enfermagem, as secretárias do balcão que recebem os pacientes, as moças da limpeza, nós estamos realmente nos reinventando, nos engrandecendo no sentido de motivação, criatividade, força de vontade, para criar alternativas e caminhos para tentar, ao mesmo tempo que tem um momento de angústia, mas ao mesmo tempo a gente vai tentar e está tentando, e está fazendo, executando o melhor acolhimento e tratamento possível das pessoas. E a gente precisa lembrar que no país as pessoas continuam morrendo de infarto, de derrame cerebral, de câncer, de infecção, de outras doenças. Essas doenças, elas não deram um tempo, elas continuam acontecendo. Então, é muito importante que a gente não paralise só no Covid e continue mantendo o nosso foco, cada um em sua área, no meu caso, a oncologia, para as doenças e para os doentes que vêm nos ver e que ser absolutamente bem atendidos. E, por último, para fechar, eu queria só deixar uma mensagem que os bancos de sangue no país
estão em estado de emergência, porque com as pessoas, em grande parte, elas estão isoladas, e eu concordo outra vez com o ponto do ministro, que esse isolamento ele tem que ser caso a caso, dependendo da região, da cidade, do estado, mas o fato é que os bancos de sangue estão, entre aspas, com os derivados de sangue no fundo do poço. E as pessoas precisam, por favor, doar sangue, porque, outra vez, o sangue é incrivelmente importante e vital, não só para quem tem infecção por Covid, mas por outras tantas doenças que precisam dos derivados de sangue. Perfeito. Doutor Fernando Maluf, médico oncologista, mais uma vez, muito obrigado por conversar com a Jovem Pan. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, ministro. Ex-ministro da Saúde, Ricardo Barros, deputado federal. Deputado, mais uma vez, muito obrigado por nos atender. Sempre à disposição para o debate e para a troca de ideias, que nesse momento é muito necessária para que cada um possa encontrar o melhor caminho, porque o sistema de saúde está muito... os hospitais estão muito sacrificados, porque todas as cirurgias eletivas foram suspensas no Brasil inteiro. Então, o hospital não está tendo receita, estão vazios, né? Não operam aquelas cirurgias que não são graves, que não são emergência, mas que sustentam o hospital no seu dia a dia, e também muitos não estão atendendo Covid porque não tem casos de Covid em grande quantidade na sua região. Então, nós paralisamos o atendimento da população na saúde de cirurgias eletivas e não estamos ocupando nesse momento para a Covid. Por isso que eu digo que o gestor tem que ter autonomia para decidir, porque ele pode saber o momento certo de, quando os casos de Covid começam a aumentar, ele aí sim suspender as cirurgias eletivas para estar com o sistema disponível. O fato é que muitos hospitais passaram o mês inteiro sem fazer nada, ninguém na Covid, e também não puderam ter o seu movimento normal e acabam entrando numa crise financeira desnecessária. Um abraço a vocês, obrigado pela oportunidade. Muito bem, a gente encerra aqui mais um painel nesse nosso desafio, né, de combate ao coronavírus, o desafio para os diferentes segmentos da sociedade, sob diferentes óticas, sobretudo o desafio de todos nós. Os nossos microfones e as nossas câmeras permanecerão vigilantes, sempre em busca do melhor remédio, que é a informação. Até a próxima. Coronavírus, a crise em debate.